Você é a razão da minha felicidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o primeiro vídeo de muitos que viram por aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu estou fazendo com muito amor e carinho. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode estimular o seu bebê a falar, a se comunicar. Eu vou dar algumas dicas aqui, eu vou dar 10 dicas, na verdade, de como eu estimulei o meu filho, de como eu fiz com o meu filho até agora, né? Ele tem 1 ano e 8 meses, acredito que eu não falei anteriormente, coisas de primeiro vídeo. Eu sou mãe de um menininho de 1 ano e 8 meses, ele se chama Enzo Luca, é a coisa mais linda deste mundo. A primeira dica para vocês é conversar muito com o seu bebê, conversa muito com ele, desde quando o Enzo nasceu, desde o nascimento, desde RN, eu sempre conversei muito com ele, eu sempre falei com ele tudo o que estava acontecendo, eu lembro que eu deitava na cama com ele ali e a gente conversava. Cadê o Enzo? Mostrando a língua, assim. Tu mostra a língua, então. Mostra a língua, mostra. Agora ele, né, bebezinho recém-nascido, né, não se mexe muito, não solta aqueles sonzinhos, mas eu sempre estava ali conversando com ele. Quando o Enzo ele fez 2 meses, ele já começou a soltar alguns sonzinhos. E eu falava que ele estava querendo falar comigo. E eu pegava aquilo ali como se ele realmente estivesse falando comigo. Eu falando com ele como se ele estivesse respondendo para mim. E a nenê da mamãe? Cadê a nenê da mamãe? Então ali a gente ficava conversando bastante tempo. Eu lembro também que eu pegava livrinhos de historinha e eu lia bastante historinha pra ele na época. Na época era aqueles. Minha mãe deu, na verdade, pra ele um livrinho. Foi o primeiro livrinho dele. Um livrinho com desenhos de vaquinha, galinha, sabe? E eu lembro que ele era fascinado naquela vaca branca e amarela. E eu colocava ele deitado na cama, colocava o livrinho assim na frente dele, e ali eu ficava brincando com ele, porque ele ficava fascinado naquela vaca, acho que por ser branco e preto, né? E segundo os estudos, as primeiras cores que a criança ela passa a enxergar é o branco e o preto, então acho que por isso que ele gostava tanto dessa vaca. Segunda dica explique tudo pro teu filho o que está acontecendo, o que você vai fazer com ele, explique para ele se você for sair com ele, se você for dar aquele banho, quando é bebezinho recém-nascido a gente procura não sair tanto, até porque ele não tá com as vacinas, né? Então a gente procura ficar mais em casa. O que eu fazia com o Enzo? Eu ia dar banho nele, eu falava, filho, agora a gente vai tomar um banho bem gostosinho, vou precisar tirar sua roupa. E quando ia tirando a roupa, ia tirando a fralda, eu ia limpando ele, lavando ele, eu conversava muito com ele. Eu gostava também de cantar, sabe? Eu inventava canções para ele. Eu confesso que eu não sabia até hoje, eu não sei muitas canções de criança, então eu invento, gente. Eu invento e inclusive quando ele ia dormir, eu cantava pra ele uma música que saía na minha cabeça ali na hora. Aí o meu marido aprendeu a cantar, minha mãe aprendeu a cantar, e todo mundo, quando ia fazer ele dormir, cantava a mesma música. Eu pegava a fórmula e ia preparar um mamazinho pra ele, e eu contava as doses, sabe? Colocava lá na mamadeira e contava. 1, 2, aí depois que aumentava pra ele o que eu estava fazendo. E explicava pra ele, filho, pra você poder mamar, encher a barriguinha, a mamãe tem que fazer um mamazinho seu. Um outro ponto muito importante é você dar espaço pro bebê. Dar espaço para a criança, dar o tempo que a criança precisa, o tempo de reação. Por exemplo, se você está conversando com o seu filho, dá um tempo, dá um espaço para que ele responda você, para que ele dê um sinal ali de resposta para você. E aquele sinal que ele der, gente, faça festa, faça como se como se fosse um momento único ali, sabe? Outra dica que eu venho trazer para você é sobre a leitura. A leitura ela é muito importante para a criança e estimula muito o vocabulário da criança, né? Estimula muito a fala da criança, porque você vai falando, ela vai conhecendo várias palavrinhas, ela vai aprendendo o que ela vai raciocinando, né? Vamos dizer assim. E quando você for contar uma historinha para a criança, estimule, envolva, né, a criança na história, mostra desenhos para ela, as figurinhas, e se houver cores normalmente livros de criança tem muitas cores chamativas, vai falando para a criança, olha filho, tá vendo essa galinha? Essa galinha ela é marrom com vermelho, mostra, aqui é marrom, aqui é vermelho, olha o patinho, este é o patinho ele é amarelo, sabe? Vai envolvendo a criança na história, vai contando para ela, vai descrevendo o livro para ela. Então, essa outra dica que eu já, né, desde a primeira dica que eu venho falando aqui pra vocês, fale com clareza para o seu filho. Fale pausadamente para o teu filho. Eu sempre fiz isso com o Enzo desde recém-nascido, eu sempre falei com ele. E o Enzo, com 7 meses, ele começou a falar aca. Aca.
Essa foi a primeira palavrinha dele. E eu ia lá, pegava, eu entendia, né, como água, então eu ia lá, pegava o copinho dele e falava: você quer água? É isso que você quer? Aí eu dava água pra ele e falava: que gostoso, você está tomando água. Então eu sempre ia estimulando, explicando pra ele o que era o que. A segunda palavrinha dele, gente, foi Jade. Ele falava perfeitamente, acredito que foi com 8 meses já que ele veio com a segunda palavra. Ele falava Jade. Então agora fala luz. Luz. Aprendeu a falar Jade. E tudo pra ele, gente, tudo pra ele. Ele via qualquer bicho de 4 pés, de 4 patas, 4 pés é boa, 4 patas, e ele reproduzia, chamava por Jade. A gente achava o máximo isso. Outro ponto aqui é: não corrija a criança quando ela falar alguma coisa. Deixe ela falar. Lembre-se que é um bebê, é uma criança e está aprendendo a falar. E quando você corrige a criança, você ativa ali no cérebro da criança um bloqueio mental. Eu não vou falar muito para vocês sobre esse assunto, até porque eu não domino. Mas eu sei que acontece um bloqueio mental ali na criança. E isso pode prejudicá-la lá pra frente, lá no futuro. Então, não corrija a criança. Se ela falar, que nem eu falei agora anteriormente, antes ele falava arca, eu ia lá e falava: ai, que legal, você quer água. Ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que ele fala: tinha uma babá que me ajudava com ele, e ela falava pra ele: olha, barata cascuda. Sabe o que ele reproduz? É o que ele não sabe o que é essa palavra, mas ele reproduz assim. Aí o que a gente faz? Isso, filho, é a barata cascuda. Cascuda. Corrige ele, não, em momento algum a gente corrige ele, a gente deixa ele falar ali da forma que ele acha que é certo, e com o tempo ele vai ouvir nós falarmos e vai reproduzir corretamente. Então dê aquele tempo para a criança. Ele vai saber a falar corretamente, não fica apavorada. Tem muita mãe que fala: ai, preciso levar meu filho pro fono porque ele fala errado. Não, gente, deu tempo para a criança. Obviamente tem algumas exceções aí, mas isso o pediatra lá que ele vai orientar você quando que você deve levar o teu filho ao fonoaudiólogo. Outra dica aqui que eu sempre fiz com o Enzo é falar com ele de forma que eu estivesse conversando com uma pessoa adulta e não com uma criança. Eu acredito que você falando com a criança de uma forma que você conversa com outra pessoa adulta, ela vai se desenvolver melhor e ela vai aprender mais palavras do que você ficar ali falando. Sabe aquela coisinha, sabe, de criança? A criança falar, que nem eu falei lá anteriormente, ele falava barata cascuda, barata cozuda. Imagina se eu ficasse falando pra ele: ah, barata cojuda! Ah, filhinha, olha só, que legal, sabe? Essa forma, assim, eu sei que é legal, é bonitinho, mas a criança, ela tá aprendendo, ela tá se desenvolvendo, e a gente sempre tem que lembrar que cria nosso filho aí pro mundo, né? Ou se a gente ficar retardando esse desenvolvimento dele, tratando ele sempre como uma criancinha, como um bebezinho, obviamente dentro do limite, né? Dentro da idade dele. Eu não vou falar que eu trato ele como se ele fosse um adulto, não é isso, ele é uma criança, ele é um bebê, eu entendo, mas na forma de comunicar com ele, eu comunico com ele como se eu estivesse conversando aqui com uma pessoa adulta. E outra coisa também, eu não cobro nada dele, eu deixo ele, se ele comunicar, se pronunciar, eu respeito ele em todos os momentos, e se você se comunicar com a criança de uma forma mais clara, como se você estivesse conversando com um adulto, ela melhor vai se desenvolver. E é isso que eu venho vendo no dia a dia, né? O Wesley tem 1 ano e 8 meses, ele fala de tudo, ele repete de tudo, ele sabe o que é o que, ele sabe cores, ele sabe números. Lembra quando eu falei que quando ele era bebezinho, eu levava ele junto para fazer o mamar e contava para ele as doses, conforme a gente foi aumentando as doses, eu fui aumentando os números. E, gente, ele sabe, ele tem 1 ano e 8 meses e ele fala 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele pula pro 10, sabe? Ou seja, ele sabe, ele fala: se eu tô contando os números até 10, ele repete junto comigo. Mas quando ele vai fazer sozinho, ele conta até 5. Então, ou seja, ele tá aprendendo, né? Ele não sabe, ainda não vou cobrar dele, falar: não, filho, peraí, né? O ponto que eu falei anteriormente, não cobre a criança, né? Então eu não vou falar pra ele: não, filho, peraí, não é até 5, então você vai contar 6, 7, 8, 9, 10. Não, eu
deixo ele, e ali, quando ele tá brincando, quando ele tá cantando, eu vou junto com ele. Aí quando ele para no 5, eu falo, vamos continuar, 6, 7, e vou até o 10. Então, a gente às vezes pensa que a criança ela não compreende o que a gente fala. Tem às vezes as pessoas pensam, ele é bebezinho ainda, ele é RN, eu não vou conversar com ele, porque ele não vai entender o que eu estou dizendo. Sim, e eles entendem sim, eles entendem tudo que a gente fala. Embora que nem o Enzo tem 1 ano e 8 meses, às vezes, né, as pessoas que têm criança nessa faixa etária em casa falam, eu não vou falar isso porque ele não vai entender. Não, gente, ele entende sim, a criança entende sim. Fala pra ela, explica pra ela ali o que você vai fazer, o que você quer que ela faça. Dê opções de escolha à criança. Quando eu vou trocar o Enzo, eu sempre coloco 2 roupinhas ali pra ele, 2 conjuntinhos. Ou às vezes agora ele vai até a gaveta dele e ele fala, mamãe, esse. Então eu sempre estimulei ele a escolher aquilo que ele quer, por exemplo, livro. Qual livro você quer? Qual brinquedo você quer? Então estimule a criança, espere, dê um tempo para ela pensar, o tempo para ela agir, o tempo que ela precisa, né, para te dar uma resposta. E a última dica que eu dou aqui para você é limitar o uso de tela. Existem vários estudos, inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela fala que crianças menores que 2 anos, né, crianças até 2 anos, não precisa de tela, isso pode ser prejudicial para ela. Eu sempre procurei não oferecer tela para o Enzo, até porque eu já procurei saber sobre os malefícios da tela para a criança, inclusive o excesso de tela pode prejudicar até o sono da criança, além de retardar um pouco a fala da criança. Hoje o Enzo, ele assiste tela, ele gosta de assistir desenho, ele é fascinado naquele Pocoyo, mas eu sempre coloco limites, não deixo, hoje ele não fica mais do que 1 hora, embora a recomendação seja para não dar tela à criança e quando der, né, depois de 2 anos, deixar 40 minutos, eu deixo ele no máximo 1 hora, porque aí às vezes acaba passando ali, sabe? Só que eu aviso ele, filho, a mamãe precisa tirar porque não é legal pra você ficar assistindo por mais tempo, depois o neném não vai conseguir dormir. E depois eu desligo a tela e incentivo ele a fazer outras atividades, brincar, alguma coisa do tipo. Mas se você puder, aí na sua casa, não limitar a tela para o teu filho, não oferecer para ele, se ele tem mais de 2 anos, limitar esse tempo para ele. Cada um, eu sei que tem um estilo de vida, mas existe algumas pesquisas que trazem, que mostram, né, que comprovam o prejuízo que o excesso dessas telas faz para a criança. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu vejo com o Enzo. Embora esses estudos que falam, né, que tem um prejuízo na criança, eu vou falar a minha realidade, o que aconteceu aqui em casa. O Enzo, né, como eu já disse, ele assiste sim tela, ele assiste desenho, e às vezes quando passa desses 40 minutos, eu vejo sim um prejuízo no sono dele à noite. Enzo sempre dormiu a noite toda, e quando ele assiste por muito tempo desenho, ele acorda várias vezes à noite, ele não consegue dormir, ele resmunga muito à noite. E como ele é fascinado nesse Pocoyo, ele às vezes acorda pedindo Pocoyo, Pato, Hélio, que são os personagens do desenho. Então, esse foi o maior assim, prejuízo que eu vi no meu filho, então por isso que eu procuro sempre limitar o tempo. E em relação à fala, eu não vi isso com o Enzo. Pelo contrário, eu achei que como o Enzo ele presta muita atenção no que ele está ouvindo, ele reproduz aquilo que ele está aprendendo, aquilo que ele está ouvindo. A parte da comunicação da fala, eu não vi nenhum prejuízo em relação a isso. Falando aí um pouco mais sobre o Enzo, ele fala de tudo, ele já sabe as cores, ele sabe, né, a numeração até o 5, mas ele sabe que existe mais do que o número 5. E ele, tudo que você fala, ele repete, ele monta a frase, ele sabe o que é o que. Quando eu vou buscá-lo na escolinha, também fica aí, ó, de dica pra você, como dica brinde. Quando eu levo o Enzo pra escolinha, quando a gente volta, eu sempre brinco com ele sobre os carros. Eu falo, por exemplo, a caminhonete. Eu falo, olha filho, a caminhonete. Caminhonete. Que cor que ela é, você sabe? Aí no começo ele falava, não, porque né, ele estava aprendendo as cores. Aí eu falava, olha, ela é cor vermelha, olha, ela é da cor branca, é preta. Vamos ver as cores dos carros agora? Aí eu vou ensinando para ele as cores, e aí quando sempre tem alguma coisa colorida, chamativa, eu mostro para ele, eu aponto para ele a cor. E ele já sabe algumas cores, as cores assim, as coloridas, vamos dizer assim, porque o cinza, o bege, essas cores ele ainda não sabe. Mas preto, branco, amarelo, vermelho, verde, azul, rosa, roxo, ele já conhece. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
feliz em compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência. Eu espero muito, muito de coração mesmo que vocês tenham gostado. Peço para que você, se você gostou, dê aquele joinha aqui embaixo. E logo, logo eu irei trazer mais vídeos para vocês. Vou deixar aqui também o meu Instagram para que você me siga lá. Coloque aqui no comentário os tipos de conteúdos que você gosta, para que eu possa gravar e a gente se interagir um pouquinho mais. Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!